Bom dia, meus queridos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Aqui Rogério Belan, pastor desta igreja. Nós ficamos também muito felizes com aqueles que assistem os nossos cultos, o Oração e Ação, os cultos matinais de domingo, os cultos também em famílias, 19h30 nos domingos. Muito felizes de recebê-los, de poder transmitir, compartilhar a palavra de Deus com vocês. São muito bem-vindos, queridos. Nós vamos ver agora aqueles que são os pedidos de oração desse dia, aqueles que são também os motivos de agradecimento. Nós temos aniversariantes que são a Camila Fernandes, a Cássia Belan, casamento Kátia e Felipe, Bessa e Marisete. Nós estamos pedindo as bênçãos de Deus sobre duas amigas de outras igrejas que estão pedindo orações, a Olga nos Estados Unidos, a Solange na região dos Lagos, também o esposo da doutora Gurgel. A doutora Gurgel pede orações pelo seu esposo. Lembrar ainda de um amigo que tem estado sempre sintonizando os nossos cultos, que é o Érico, pede também pela sua saúde. Vamos estar orando pelos pedidos da Marta, que pede por Marcelo Fernandes e por Cláudio dos Santos. Vamos orar também pelo Marcelo e pelo Alexandre, são dois homens que frequentam nossa igreja eventualmente, que pedem transformação nas suas vidas. Vamos orar pela Adailma, irmã querida da nossa igreja, que viajou para o Nordeste para a resolução de difíceis problemas na sua família, lá no Nordeste. Vamos estar orando pela Nesita, que vai voltar da sua viagem, da sua estada lá na casa da Raquel, nos Estados Unidos. Vamos estar orando também pelos nossos profissionais de saúde, vamos orar pelos missionários e pelos pastores, vamos orar por aqueles que são mais vulneráveis e orar também por aqueles que são os dirigentes da nossa pátria, como a Bíblia nos ensina a fazer. Vamos orar agora pedindo a bênção de Deus para essa mensagem que nós vamos compartilhar nesse momento. Como é bom saber que, apesar da dificuldade da aproximação social, estamos num período de distanciamento social ainda, que vai se revertendo gradativamente, mas que bom saber que nós podemos nos unir em oração, em amor e diante das ferramentas que a tecnologia nos tem proporcionado. A Bíblia diz que tudo aquilo que é bom provém do Pai das luzes, ou seja, de Deus. Essa boa ciência é dada ao homem por Deus, com toda certeza. Nós vamos orar agora. Feche seus olhos e aí em família, juntinho, feche seus olhos. Pense nos pedidos que você tem com relação à sua família nesse momento. Eu vou estar orando aqui agora. Deus de amor, muito obrigado. Peço que o Senhor considere todos os pedidos que estão sendo compartilhados em família nesse momento. Eu te peço, Senhor, te peço também que o Senhor nos abençoe nesta manhã, trazendo a unção do Teu Santo Espírito para que eu possa pregar uma mensagem que seja boa, que faça bem, que confronte também, mas que seja a expressão da Tua vontade para com todos esses que nos ouvem. Senhor, abençoa aqueles que, ainda que não sendo membros da Igreja Batista da Freguesia, são tão bem-vindos, os amigos que nos ouvem. Ó Deus, fala ao coração deles, conhece, Senhor, as necessidades dos seus corações e que eles possam todos ser também ricamente abençoados. Abençoa os membros da Igreja Batista da Freguesia, queridos, tão amados, que eles possam se sentir agora unidos em Ti, Senhor. A Tua palavra diz que nós somos unidos no Teu Espírito. Estamos unidos nesse momento na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, esse texto tão abençoado, tão bonito, que é essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, que, inspirado por Deus, escreve esta carta à igreja em Corinto. Vamos falar rapidamente sobre o contexto da igreja de Corinto, depois nós vamos falar sobre o texto que nós vamos ler em 1 Coríntios.
capítulo 9, dos versículos 16 a 26. Ok? Localizou aí na sua Bíblia? Então vamos lá. Primeiro falar um pouquinho desta igreja. A igreja de Corinto é uma igreja que está dentro de um contexto helênico, ou seja, um contexto de cultura grega naquele lugar. Corinto fica ao sul da Grécia, há uma grande influência romana, logicamente, era um tempo de grande influência romana em toda a região. A igreja de Corinto foi fundada ali pelo ano 52 depois de Cristo. Foi fundada durante a segunda viagem do apóstolo Paulo, viagem missionária. O apóstolo Paulo se converteu, teve uma experiência com Cristo lá na estrada de Damasco. Passados alguns anos, ele empreende viagens missionárias e na sua segunda viagem missionária ele institui ou constitui a igreja de Corinto. Muito bem. Corinto era uma grande cidade. Corinto era uma cidade importantíssima naquele império, naquela época. Corinto era uma metrópole, era talvez o mais importante centro comercial daquele mundo antigo. Corinto, dependendo da época, ali nas imediações daquela época, Corinto tinha uma população de 250 mil aproximadamente habitantes livres e cerca de 400 mil habitantes escravos. Uma grande cidade. Paulo era um estrategista. O Senhor havia colocado na mente do Paulo a capacidade de ver muito bem toda a sua estratégia de pregação, né? E se o Evangelho tinha um grande poder de transformação e tinha Corinto, era o local para que se pregasse o Evangelho. Os membros da igreja de Corinto, segundo os textos que descrevem aquela igreja, foram pessoas que receberam uma grande diversidade de dons, eram pessoas muito capazes. E essa diversidade de dons que havia sido concedida à igreja de Corinto é a própria confirmação da presença de Deus na vida deles. E de que Deus queria muito agir ali, neles e através deles. Muito bem, mas a grande questão era essa. Muito bem, se a igreja de Corinto tinha grandes dons, também tinha grandes problemas, porque aquela região era uma região de moral muito devassa, de moral muito questionável. Então, como aqueles membros da igreja de Corinto usariam os seus dons? E usariam os dons que receberam de Deus para quê? Paulo, então, fala no capítulo 8, que antecede este capítulo que nós vamos ler hoje, esse trecho. Paulo fala da liberdade cristã. Ele mostra como a vida cristã é regida não pelos direitos pessoais de cada um. Às vezes as pessoas têm uma visão muito hedonista, eu tenho o direito de ser feliz. Às vezes isso acontece mesmo dentro do casamento. As pessoas não querem renunciar um pouco pelo bem do seu cônjuge, porque elas querem saber dos seus direitos. A vida cristã tem características muito próprias. Quando a gente, por amor ao próximo, muitas vezes abre mão de alguns dos seus direitos. Esses dons deveriam ser utilizados em se abrindo um pouco da mão dos seus direitos, ou abrindo mão dos seus direitos para beneficiar, para abençoar o próximo. Paulo começa então o capítulo 9 com a defesa do sustento dos obreiros, dos pastores, dos pregadores. Ele começa defendendo o direito dos pregadores de ter o seu justo salário pelo seu trabalho. Mas logo depois ele mostra que ele, Paulo, particularmente, abriria mão dos seus direitos, os seus direitos de sustento,
para que o fato de alguém lhe dar sustento não permitisse que ele fosse pressionado de alguma forma a não testemunhar, porque vivia-se ali um contexto de muitos falsos profetas, de muitos mercenários da fé naquele lugar. Então, o que era mais importante para Paulo era ter a liberdade de proclamar o Evangelho. Queridos, como isso é importante nos dias de hoje, como isso é importante na minha vida, na sua vida, o direito, a liberdade de proclamar o Evangelho. Digo isso porque nós devemos ficar também muito atentos às leis, atentos aos homens que têm o poder de promulgar leis no nosso país. Muitas vezes tem havido tentativas de cercear o direito da proclamação do Evangelho. E nós, como cidadãos, sabemos da liberdade da nossa Constituição, sabemos da vontade de Deus que o seu Evangelho seja proclamado. Nós devemos estar muito atentos, não podemos ser alienados. O Senhor espera que nós proclamemos o Evangelho. Eu quero ler então o texto que foi proposto para que aí a gente possa dar sequência à nossa mensagem, ok? Então abra aí a sua Bíblia, 1 Coríntios 9, de 16 a 26, abra aí, e nós vamos lá. 1 Coríntios 9, do versículo 16 ao versículo 26. Vou ler então. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus para Cristo. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos para Cristo. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa ou uma vitória corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem uma meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A primeira coisa que deve ocorrer a nós aqui, qual deve ser a motivação para pregar o Evangelho? Alguém como você, como eu, recebeu o Evangelho, recebeu a informação do Evangelho, compreendeu a mensagem salvadora do Jesus Cristo da cruz. Ok, recebemos, que coisa maravilhosa. E agora, qual seria a motivação para contar essa experiência,
compartilhar essa experiência da salvação através do Evangelho de Cristo para compartilhar com o outro. Qual deveria ser a motivação? Então veja o que está posto aqui no versículo 16 de 1 Coríntios 9, desse texto que nós lemos. Diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Aí a palavra obrigação tem o sentido de dever. Pesa sobre mim esse dever. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é o nosso dever. Pregar o Evangelho é a grande comissão que Jesus Cristo deixou para nós, ou seja, o grande ensinamento. Olha, ide por todo o mundo, pregando esse Evangelho, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa grande comissão, o nosso grande dever é pregar o Evangelho. A palavra que foi usada no original aqui, a palavra anagê, significa isso: dever, necessidade, compulsão, uma vontade muito forte. É como se Paulo dissesse assim: olha, se a gente crê em Cristo, se a gente foi salvo, a gente precisa fazer isso, pregar o Evangelho. É um desejo, é uma compulsão. Compulsão é um desejo assim, incontrolável. Queridos, nós deveríamos ter um desejo dentro de nós incontrolável de pregar o Evangelho. Eu vi um filme esses dias com a minha esposa, com a Magali, e eu até queria indicar esse filme para vocês. Um filme bem interessante. O filme se chama Maud. É a história de uma pintora no Canadá, uma mulher simples, humilde, e que ela acaba por descobrir nela um grande amor pela pintura, um grande amor pela pintura. E ela pintava, ela não tinha condições financeiras, mas ela tinha uma compulsão, uma alegria de pintar, que quando ela não tinha telas para pintar, ela começou a pintar as paredes internas da sua casa. Ela pintava os degraus da escadinha que tinha dentro da sua casa. Ela pintava a frente das gavetas, ela pintava o teto, ela pintava tudo, ela tinha uma alegria, um desejo muito grande de pintar. Era uma pintora compulsiva. Houve um pintor aqui no Brasil chamado Castanheto, no século passado, talvez no fim do século XIX, não me lembro bem. Eu muitos anos trabalhei com arte. Castanheto amava pintar cenas marinhas, pintar barcos, pintar grandes navios. Ele amava pintar. Ele amava pintar de tal maneira que já foram encontrados pinturas de Castanheto em tampas de caixa de sapato, tampas de caixa de charuto. Há um relato de uma pintura que ele pintou na tampa de um vaso sanitário. Porque ele amava tanto pintar, ele pintava de forma tão compulsiva, que se ele não tinha dinheiro para comprar uma tela, o seu amor à pintura fazia com que ele pintasse de todos os meios, em todos os lugares. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo diz. Nós deveríamos ter um amor tão grande por testemunhar do Evangelho de Cristo, que nós faríamos isso sempre, a toda hora, em todas as situações. Nós temos que rever isso na nossa vida. Talvez alguns de nós passem anos sem compartilhar do Evangelho. É preciso fazer isso. É preciso compartilhar o Evangelho. Tem que ser uma necessidade testemunhar do Evangelho. Isso faz parte da própria identidade cristã, testemunhar. Na realidade, nós temos que pensar assim: olha, se eu sou um verdadeiro crente, eu tenho desejo de fazer isso. Eu quero convidar você a deixar marcadinho aí 1 Coríntios 9 e convidar você para vir aqui em 1 Coríntios 12. Vem um pouquinho na frente. Há um texto aqui interessante para a gente refletir sobre esta marca do cristão, que deve ser o desejo, a vontade, a alegria de compartilhar o Evangelho. 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13.
Olha só o que diz esse texto. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, e aqui está se referindo ao corpo de Cristo, a igreja, assim também com respeito a Cristo. Olha só. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, parte do segundo princípio. Se você é um crente, se você crê no Senhor Jesus Cristo, o Evangelho chegou na sua vida, você tem o Espírito Santo. Você faz parte deste grande corpo de Cristo em que habita o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, e creio nisso, olha o que está escrito aqui em Atos 1:8. Essa palavra aqui de Atos 1:8, ela foi deixada para todos aqueles que teriam o Espírito Santo de Deus, que diz assim: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A testemunha é aquela que compartilha algo que viu ou que viveu, que é o caso do verdadeiro cristão, que viveu a chegada de Cristo na sua vida, no seu coração. Então, logo, você é uma testemunha. Se você é uma testemunha, você tem que testemunhar. Se você é uma testemunha, você tem alegria, desejo, compulsão, dever de pregar o Evangelho, porque essa é a sua identidade. Essa é a minha identidade como verdadeiro cristão. Nós precisamos. Aquele texto que nós lemos anteriormente, lá em 1 Coríntios 9, quando o apóstolo Paulo, no início, lá do 16, fazia aquela descrição de que ele anunciava o Evangelho, não tinha do que se gloriar, era a sua obrigação, e dizia assim: porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Aquela palavra ai de mim, lá no original é a palavra ou ai, que expressa dor, lamento, como quem diz assim: olha, se eu não prego o Evangelho, isso dói em mim. Para o crente, não testemunhar acaba por trazer uma certa dor espiritual. Quando a gente não compartilha do Evangelho na nossa casa, tenhamos nós recebido o Evangelho, tenhamos sido salvos e não compartilhamos isso com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos desconhecidos, aproveitando as oportunidades que Deus nos concede, isso acaba trazendo uma certa dor espiritual, uma certa tristeza, uma certa frustração. Eu imagino que Deus se decepciona com aquele que recebeu o Evangelho, mas que não compartilhou. Quando a gente recebe o Evangelho, é a graça de Deus em nós. Agora essa graça de Deus precisa fluir de nós para outros. Interessante a gente pensar o seguinte: talvez alguém possa dizer assim: mas pastor, aí o apóstolo Paulo está falando, né? E o apóstolo Paulo foi um escolhido de Deus. E você tem razão. Veja lá, deixa marcadinho aí 1 Coríntios 9, vem comigo em Atos 9, versículo 15, e eu vou dizer que você tem razão. O apóstolo Paulo foi um escolhido de Deus mesmo. Diz assim, Atos 9,15: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este, se referindo ao apóstolo Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, ou seja, o povo judeu. E você pode pensar assim: viu, pastor? Ele pregava o Evangelho, ele sentia necessidade de pregar o Evangelho, ele sentia aquilo tão glorioso, ele tinha que fazer aquilo, porque o apóstolo Paulo era um escolhido. Mas eu quero mostrar outra coisa para você. Vá até João 15,16. Vira umas páginas aí, vá até João 15,16,
E eu quero mostrar para você uma coisa, não foi só o apóstolo Paulo que foi escolhido, não. Olha o que está dito aqui sobre todos nós, 16, todos os crentes. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Jesus falando, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Nós, todos nós, que cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que entendemos que temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, todos nós fomos escolhidos, e tem mais, fomos escolhidos para dar fruto. O Senhor salvou você, o Senhor escolheu você, o Espírito Santo de Deus habita em você, você recebeu poder para testemunhar do Evangelho. E eu digo, você e eu necessitamos fazer isso como necessitamos respirar. Se nós não fazemos isso, isso acaba entristecendo a Deus e entristecendo a nós mesmos. E acontece que quando não compartilhamos o Evangelho, nós vamos lentamente perdendo a nossa identidade cristã. Compartilhar do Evangelho alegra Deus e alegra a nós outros e fortalece a nossa identidade cristã. Vamos voltar lá para 1 Coríntios 9, volte lá para 1 Coríntios 9, agora no versículo 19, está escrito assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. O apóstolo Paulo diz isso sobre si mesmo, mas ele está dizendo isso sobre todo cristão. Qual é a motivação do cristão, do verdadeiro cristão, para compartilhar o Evangelho? E a maior motivação é ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. Isso é uma competição, isso é um ato egoísta, não, pelo contrário, é um ato extremamente altruísta, a ponto do apóstolo Paulo aqui dizer, olha, eu fiz-me escravo de todos, ou seja, eu estou a serviço de todos para levar o Evangelho para todos. Paulo se mantinha livre para assumir o compromisso de ser escravo daqueles a quem ele deveria testemunhar. Ser escravo daqueles a quem eu devo testemunhar é, na realidade, manter uma certa atitude. A atitude de sempre ter uma intencionalidade evangelizadora. Eu não posso olhar as pessoas com desprezo, sem ter a menor preocupação se elas vão para o inferno ou vão para o céu. Isso aí não me interessa. Não pode ser assim. Tem que haver uma intencionalidade evangelizadora, dar oportunidade às pessoas. Pedir que o Senhor nos dê sabedoria, que a nossa vida fale, que a nossa palavra fale, que o nosso amor pelas pessoas fale. Manter também um compromisso com essas pessoas, não é? Em todo o tempo, de todas as formas, ganhar o máximo de pessoas para Cristo. E aí cabe uma pergunta, ok, mas como é que nós vamos testemunhar? Como? Como é que vamos fazer isso? Olha o que está posto aqui nos versículos 20 e 21, ainda do texto de 1 Coríntios 9. Olha que interessante esse texto, de 20 a 22. 20 a 22, diz assim, Paulo mostrando como fazia e como devemos nós fazer também. Ele diz, olha, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei. Aqui ele se refere à lei do Velho Testamento, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas eu estou debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então ele se refere, olha,
para ganhar os judeus para Jesus, para serem salvos, eu me porto como judeu. Para ganhar os gentios, ou seja, os não-judeus, eu me porto como um gentio, para que eu possa ganhá-los para Cristo. Versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Muito bem. Paulo flexibilizava os costumes, a linguagem, o jeito de ser, para ter a oportunidade de proclamar o evangelho da salvação. Quando ele teve a oportunidade de ser ouvido pelos gentios, ali naquela região de Corinto, ali na região em que ele estava, naquela região ali da Grécia, né? Uma vez ele estava em Atenas, que ficava a leste da cidade de Corinto, estava no meio de um local chamado Areópago. Era um local que tinha uma grande importância dentro daquela sociedade, é um lugar de discussão. Então, a Bíblia diz que ele tomou de empréstimo uma inscrição que foi retirada lá de um altar pagão, e com base naquela inscrição ele pegou o gancho para poder testemunhar para aquelas pessoas ali de cultura grega. Deixa marcadinho aí, vem comigo até Atos 17, 23. Atos 17, 23. Olha que interessante como Paulo ali se fez alguém que estava incluído na cultura grega para poder testemunhar. Atos 17, versículo 23, o texto diz assim: porque passando Paulo e observando os objetos do vosso culto, do culto ali dos gregos, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Os gregos tinham tantos deuses, tinham tantos nichos com tantos deuses, que eles também faziam um determinado nicho vazio, e ali punham ao Deus desconhecido, para que eles pudessem dizer: eu estou cultuando até os deuses que eu não conheço. E aí Paulo diz assim: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo pegou aquele gancho daquele Deus desconhecido deles e disse: olha, agora eu vou falar justamente sobre ele, hein? Sobre o Deus desconhecido. E lá nos versículos 32 a 34, aí de Atos 17, ele vai dizer: quando ouviram falar, eles ouviram falar então, Paulo falando sobre aquele Deus desconhecido, que era o grande Deus Jeová, o único Deus. E aí ele falou sobre ressurreição, falou sobre salvação, e diz que quando aqueles homens ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombaram, outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião, não deram muita atenção. A essa altura Paulo se retirou do meio deles, mas houve, porém, alguns homens que se agregaram a Paulo, se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Paulo não perdeu a oportunidade de se fazer como eles, para ter a oportunidade então de falar de Jesus Cristo e de trazer salvação àqueles homens. Alguém pode perguntar assim: mas será que Paulo ensinava que pelo nome ou no nome do Evangelho vale a gente fazer tudo, qualquer coisa, dizer qualquer coisa? Certamente que não, certamente que não. Eu quero lembrar uma coisa que eu vi há algum tempo, terrível, uma prática que está sendo feita agora em alguma religião sem a menor responsabilidade, que trouxe uma vasilha de óleo vindo de Israel, jogou ali dentro uma Bíblia para ela ficar empapada de óleo trazido de Israel, espremeu a Bíblia para que escorresse dela o que eles disseram ser 8.000 promessas, e passaram a vender porções daquele óleo para as pessoas ungirem umas às outras. Má fé,
uma fé. Não é que nós possamos fazer qualquer coisa ou fazer um verdadeiro vale-tudo para fazer preponderar a nossa maneira de crer, não é isso. O versículo 21, lá de 1 Coríntios 9, diz o seguinte: ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas estou debaixo da lei de Cristo. Nós sempre estaremos debaixo da lei de Cristo. Hernandes Dias Lopes, que é um pastor que eu respeito muito, ele diz o seguinte: há dois grandes perigos quando nós evangelizamos. Dois grandes perigos. O primeiro grande perigo é mudar o conteúdo da mensagem. Nós nunca poderemos mudar o conteúdo da mensagem de salvação. O outro grande perigo é engessar os métodos de propagar o Evangelho. Nós temos que estar dispostos a flexibilizar os métodos. A mensagem é sempre a mesma. A mensagem é sempre única. É sempre única. Arrependimento e fé em Jesus Cristo. Mas nós podemos flexibilizar os métodos. Nós podemos e devemos ser criativos. Nós devemos ser criativos, criar formas. Eu fico vendo, meu pai me ensinou o trabalho com um boneco de ventríloco, né? E eu uso um boneco de ventríloco para pregar o evangelho para as crianças. É um método diferente, é fora do comum, mas como com mais de 1000 apresentações com boneco de ventríloco, quantas crianças já aceitaram a Cristo? Mas a mensagem é a mesma. A maneira é que pode ser flexibilizada, o método pode ser flexibilizado. Eu lembro sempre de uma esposa de pastor missionário, que todos vocês conhecem, a Brenda, esposa do pastor Ed. Ela tinha o hábito de que quando algum vizinho se mudava para o prédio em que ela morava, um prédio grande que ela morou lá na Barra, todas as vezes que um vizinho chegava e se mudava para lá, ela, no dia seguinte da mudança, fazia um bolo bem gostoso e ela levava para aquela família daquele vizinho. E aquele bolo era recebido com um carinho daqueles que recebem, e ali ela conseguia uma forma de amorosamente, suavemente ir testemunhando do Evangelho de Cristo. Nós temos usados hoje, muito comumente, a formação de pequenos grupos multiplicadores. Nossos jovens têm um pequeno grupo multiplicador, o PGM, e ali dentro daquele pequeno grupo multiplicador, eles vão compartilhando o Evangelho, tendo um relacionamento discipulador com pessoas que ali vão, convidadas, comem uma coisa gostosa junto, convivem com o Evangelho. Eles mantêm a intenção evangelizadora. Conheci um pastor muito querido e muito valorizado no estado de São Paulo, o pastor Ari Veloso, que ele tinha o hábito de ler o obituário, onde seriam os sepultamentos naquele dia, na região em que ele pastoreava, e ali, de acordo com aquele obituário, ele ia ao cemitério, e não havendo ali naquele momento dos serviços fúnebres ninguém para trazer uma palavra, ele se oferecia, e ali, naquele momento daquele culto, né, surgia ali um momento de culto, e ele proclamava o Evangelho para aquelas pessoas que tantas vezes ali aceitaram a Cristo. Nós podemos certamente salvar muitas pessoas, não com os nossos méritos, mas com a proclamação do Evangelho. Ok, caminhando para o fim, eu quero ler aqui em 1 Coríntios 9, os versículos 24 a 26. Vamos ler os últimos versículos aqui, de 24 a 26, que vão nos dizer o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar um prêmio ou uma coroa corruptível, que acaba enferrujando, destruindo. Nós, porém, queremos uma coroa incorruptível.
assim corro também eu, não sem uma meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Corinto era uma cidade que ficava perto de um local muito importante com relação aos os Jogos Olímpicos. Vocês sabem que em Atenas havia os Jogos Olímpicos de Atenas, que eram os jogos mais importantes do mundo. Mas do lado de Corinto havia um istmo. Um istmo é um local de muita aproximação do mar, que há uma pequena faixa de terra que separa dois pontos do mar. E naquele istmo se havia uma grande competição esportiva, os Jogos Istmicos. Então, aquele povo compreendia muito bem, vibrava muito com os esportes olímpicos. Então, ali naquele momento, o apóstolo Paulo usa uma ilustração com relação aos esportes, né? Era algo muito importante para aqueles habitantes daquele lugar. Paulo, então, compara o crente, o verdadeiro cristão, a um atleta. A vida cristã, ela, tal qual a vida do atleta, tem suas lutas. Muitas vezes tem lutas de vida e lutas de morte. Ser cristão não é uma tranquilidade, não é um parque de diversões. Às vezes ser cristão exige que nós tenhamos disciplina, que nós tenhamos renúncia. A vitória exige do atleta comprometimento, disciplina, domínio próprio, né? Para que um atleta possa ser um vencedor, ele renuncia a algumas coisas e ele obedece determinados princípios. A vida cristã tem seus princípios. O atleta precisa ser fiel aos seus princípios. Um cristão precisa ser fiel aos seus princípios. Não se vive a vida cristã de qualquer jeito. O samba, se não me engano, de Martinho da Vila, eu acho que é de um outro sambista que dizia assim, deixa a vida me levar. Ele não funciona para o cristão. Não funciona para o cristão. Nós não podemos deixar a vida nos levar. A vitória exige comprometimento. É preciso que nós tenhamos uma meta clara. É preciso que nós sigamos uma meta clara. É preciso que nós olhemos para frente, confiemos em Deus, nosso grande técnico, e nós não olhemos para trás. E uma coisa importante é o seguinte, se você quiser ter uma vida cristã, você não pode depender dos aplausos. Muitas vezes os aplausos não vão vir. Às vezes, para que você tenha uma vida cristã, você terá momentos de crítica, momentos de vaia. Isso é verdade. Nós não podemos nos abater pelas críticas. Aliás, diante das críticas, nós devemos tomar cuidado com duas possibilidades. Primeiro, eu não posso olhar as críticas desdenhando tanto as críticas, de forma que eu não possa observar que ali há algo que eu posso aprender. Mas também não posso dar tanta atenção às críticas que eu me deixe abater, que eu me deixe destruir. Você tem um alvo, você tem uma missão. De todos os modos, o Senhor nos diz, compartilhe o Evangelho, mesmo que seja para salvar alguns. E você vai alcançar uma coroa ou um prêmio que não é corruptível, que não se acaba. O seu prêmio vai continuar valendo para a eternidade. Esta é a promessa bíblica. Aliás, eu vou lembrar a você o que está dito no Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 2, final do versículo 10. O texto diz o seguinte para mim e para você: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esta é uma promessa de Deus para você e para mim. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque Ele nos deu a honra
de que sejamos testemunhas do Evangelho de Cristo, do arrependimento dos pecados e de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Jesus da cruz. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, orar pelos pedidos que foram trazidos aqui hoje? Vamos lá. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a honra de que coubesse a nós, cristãos sinceros, verdadeiros, propagar a mensagem salvadora do Evangelho da cruz sobre a face da terra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ensine a amar, que, Senhor, a grande forma de propagar o Evangelho seja o amor que nós propagamos, com que nós vivemos, com que nós compreendemos as pessoas, e dá-nos, Senhor, coragem também, decisão, para que, sendo todos participantes de um só Espírito, Senhor, que nós tenhamos aquele poder que foi prometido em Atos 8, poder para que sejamos testemunhas deste Evangelho. Senhor, que nós possamos testemunhar, para que haja felicidade no teu coração e no nosso coração. Querido Deus, te peço que o Senhor abençoe todos esses pedidos que aqui foram colocados para o Senhor, abençoe os aniversariantes, também recebe a gratidão daqueles que aqui as apresentaram, Senhor. Eu quero te suplicar que o Senhor abençoe os profissionais de saúde, tenha misericórdia deles, abençoe os profissionais de saúde da nossa igreja também, a Cristina, a Cátia e muitos outros. Abençoe os da nossa igreja, Senhor, e também todos aqueles que nos assistem e todos que de alguma forma foram acometidos, Senhor, por doenças, que eles sejam curados, sejam livres, Senhor, eu te peço. Abençoa aqueles que são mais vulneráveis, Pai. Abençoa os pastores e os missionários que estão nos campos, Senhor, eu te peço. Quero suplicar que o Senhor abençoe também os nossos dirigentes, os dirigentes da nossa pátria. Que aqueles que são bons sejam abençoados, fortalecidos, a eles seja trazida sabedoria, Senhor, vinda de Ti. Aqueles dirigentes, Senhor, da nossa pátria que são maus, corruptos, eu peço que o Senhor fale ao coração e à mente deles fortemente, que eles possam ser transformados, mas na medida de que, usando da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, se recusem a ouvir a Tua mensagem e transformação, que eles possam ser afastados, Senhor, das suas funções de poder. Tem misericórdia do Brasil, Pai, eu te suplico. Tudo isso, Senhor, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar a vocês que hoje às 19h30 nós teremos o nosso culto em família, você está convidadíssimo, e hoje teremos uma questão diferente, logo depois do culto em família. Às 20h30, ou seja, 8h30 da noite, nós teremos uma assembleia administrativa pelo Zoom, pelo aplicativo Zoom. E todos os membros da Igreja Batista da Freguesia, por favor, vão no Zoom, façam o toque nesse link do Zoom, porque nós precisamos juntos tratar uma questão simples, mas que precisa ser resolvida com relação à nossa igreja, que é a confirmação da nossa diretoria estatutária. Essa tem sido uma exigência dos cartórios para que nós possamos registrar a ata de diretoria da nossa igreja, para que não haja o perigo de que nós fiquemos sem poder movimentar as contas, movimentar todas as questões cartorárias da nossa igreja. Então hoje, às 8h30, clique lá no link do Zoom, vamos participar da Assembleia Administrativa. Vá, porque nós precisamos ter um determinado número mínimo de participantes para que ela valha. Então contamos com você. Depois disso, na semana que vem, estaremos na quarta-feira, às 19h30, recomeçando o Oração e Ação. Deus abençoe você. Até lá.